Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, antes de mais nada, gostaria de fazer uma oração antes de a gente começar a mensagem de hoje, o tema de hoje. Vamos abaixar nossas cabeças, orar, entregar esse momento para Deus e que Ele fale aos nossos corações e que a gente esteja aberto, com os ouvidos atentos a receber essa mensagem. Senhor, meu Deus, ó Pai, eu te agradeço novamente por essa oportunidade, pelo louvor que cantamos, por poder, Pai, estar reunidos, Pai, como irmãos, como igreja, podendo falar de Ti, podendo aprender sobre Ti livremente, Senhor. E isso é uma graça que a gente não merece, mas que a gente tem essa oportunidade. Então, que a gente faça dessa oportunidade um objetivo, um local, né? Algo, Pai, para que a gente possa se amadurecer, crescer em Ti, se tornar mais semelhante a Ti. Que eu seja somente uma ferramenta em Suas mãos, nada mais que isso. E que o Senhor cuide de nós, Pai, essa noite, que o Senhor direcione, Seu Santo Espírito nos mostre que o Senhor quer falar com nós nesse momento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um tanto quanto especial estar aqui de volta. Para mim é muito especial, porque uma grande parte aqui sabe dos dias aí que eu tive em agosto, né? Eu contraí a Covid, fiquei meus 9 dias no hospital. Tempo bastante para refletir sobre muitas coisas, né? Inclusive até essa mensagem de hoje vem um pouco dessa reflexão, da qual eu encontrei num caderninho quando eu escrevi as edificações dos grupos células. Eu falei, acho que é isso. E foi muito de um amadurecimento, talvez de uma reflexão muito grande, né? Já tinha falado sobre assuntos, às vezes, sobre morte em Davi, em Paraí, e depois que você se depara com uma situação um tanto quanto complexa, você se pergunta, né, quem te deu autoridade, né, para falar sobre assuntos sem nunca ter tomado talvez talvez estar de cara, né, com a morte ali. E o assunto de hoje talvez gira um pouco em torno disso, dessa reflexão, desse momento, desses 9 dias no hospital, dos quase 1 mês em casa afastado. Eu vou contar um pouquinho ao discorrer, né, da mensagem, mas foram 7 dias ruins, 9 dias no hospital, mas 7 dias em casa. Então foi tempo bastante para conversar com Deus sobre muitas coisas, né? Então o assunto de hoje também tem a ver com isso. E já começa então com essa pergunta. Com Cristo, serei sempre alegre em minha vida? E essa é uma pergunta que talvez, pela reflexão talvez do momento, também por o que vem acontecendo na igreja brasileira e, enfim, em vários contextos, fez com que eu refletisse bastante antes de trazer essa mensagem, né? Mas antes de a gente se aprofundar um pouquinho mais de se com Cristo eu serei sempre alegre, o que é alegria? Né? Então vamos no contexto, no dicionário mesmo. Alegria no dicionário diz que é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, de prazer. Ou seja, é uma pessoa, ou é um estado, né, em que uma pessoa vive satisfeita. Né? Ela está naquele momento, ou até mesmo ela vive em plena satisfação. Ou seja, eu estou satisfeito com o que acontece ao meu redor, por isso eu sou alegre. Ou ali de vivo contentamento. O que é uma pessoa que é contente, ou que tem um contentamento, ou seja, que se aprova as coisas ao seu redor, na sua família, na vida, na sociedade como um todo, ela vive alegre. Porque ela tem esse contentamento, ela aceita muitas das coisas que acontecem, né? E ela se regozija, ela tem prazer sobre isso, ela tem júbilo, muitas das palavras que a gente vê na Bíblia também. Mas também a gente tem uma perspectiva sobre isso, pensando para nós como cristãos, né? Qual que é a perspectiva que faz com que as pessoas busquem a Cristo? Essa é uma das coisas que a gente vai refletir hoje. Mas também sobre o estado da alegria, né? Mas eu quero partir de um ponto, de uma perspectiva do que realmente faz com que muitas pessoas busquem a Cristo. E talvez analisar as nossas motivações e também a forma como nós enxergamos a Deus, a igreja, e a forma como nós enxergamos a vida. E a primeira perspectiva que a gente traz, assim, uma perspectiva talvez que culturalmente, ou talvez o mundo nos colocou, foi que a gente tem esses vários aspectos, né? Nós temos o quê? Ter uma família feliz, ter filhos educados, eu quero ter mais dinheiro, né? Por que não? Quem não queria? Sucesso profissional, ter mais saúde. Só que essa perspectiva, analisando, tirando aí a Bíblia, tirando Cristo, tirando uma análise do mundo sobre essas coisas, acontecem de diversas formas, né? Em alguns casos, vamos ler algum livro de autoajuda, né? Vamos, né, ler um livro ali, como ser um pai melhor, como ser
um esposo melhor, como ser uma mãe melhor, um pai melhor, como eu ter um hábito X, um hábito Y. Né? Eu começo então a buscar, por exemplo, em livros, é um exemplo. Eu posso me apoiar na cultura também. Né? Então, por exemplo, para ter uma família feliz, as pessoas podem analisar, mas meu pai me criou dessa forma, minha mãe me criou dessa forma, né? O trabalho, então até aqui na região, né, Serra Gaúcha, trabalho, não. Para ter um trabalho, para ser feliz, né, ter mais dinheiro, sucesso profissional, eu tenho que trabalhar das 5 da manhã até 7 da noite, até mais. E tá tudo certo, porque culturalmente a gente é assim, né? Para ter algo tem que trabalhar bastante. Então se apoia-se também no pilar cultural, né? Ou também seguir alguns rituais, às vezes pela disciplina ou por algum guru, alguém que dá alguns direcionamentos de como você pode ser melhor nisso, naquilo. Como também, por exemplo, né, fazer algumas sessões de coaching, que está na moda. Né? Então você vai lá fazer coaching, aí a pessoa vai lá e começa a te dar um direcionamento sobre X área da tua vida e de como você deve proceder desde então. Aí você frequenta algumas sessões com esse profissional e esse profissional promete te ativar, te motivar a te dar um direcionamento sobre a tua vida. Também tem muito a questão dos estudos, também é possível, quando a gente fala de sucesso profissional, de mais dinheiro. Então vou estudar desfreadamente. Vou estudar. Não que seja errado estudar, mas eu estou falando aqui sobre o excesso, né? Então é alguma das coisas que o mundo também faz com que a gente busque o sucesso e profissional e também a questão de dinheiro cada vez mais e mais e mais, né? Também está muito na moda assim, aquele pessoal da energia, do pensamento positivo, né? Então que o pensamento positivo vai fazer com que eu talvez, né, melhore da minha saúde, porque eu tô doente porque eu tenho pensado coisas ruins. Não estou falando aqui de saúde emocional, não vou nem entrar nesse assunto, que eu considero que é uma doença, tem que procurar profissionais especializados, mas eu estou falando sobre aquela galera de energia mesmo, aquela galera que, nossa, aconteceu tal coisa, você chutou o pé, quebrou o dedo, porque, né, você está com uma energia ruim. Né? Tem essa galera aí também. Então, tipo, vai na base da energia, do que a pessoa está sentindo e tudo mais, né? Também está na moda a reprogramação mental, PNL. A galera mais de comunicação, administração, né, sabe um pouquinho disso. Então tem que fazer uma reprogramação mental, que talvez... enfim, eu não sou tão profundo nesse assunto, mas também está na moda. E também na perspectiva, então, do mundo. Para mim conseguir ter talvez um desses pilares, ou todos, depende de como você for, da sua personalidade, ou o que você deseja, ou nenhum desses, qualquer um outro que poderia ser. Tudo isso o mundo faz com que a gente faça o quê? Depende de mim. Tudo depende da forma como eu falo, como eu ajo, como eu me comporto. Tudo depende do quê? Da minha força de vontade. Eu tenho que procurar estudar mais, eu tenho que talvez procurar alguém para me ajudar, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que buscar soluções, então, ou seja, começo a procurar em várias frentes soluções para algumas áreas da minha vida. Essa, na perspectiva do mundo, para ter qualquer uma dessas coisas, é isso que eu tenho que fazer, certo? Só que qual que é a consequência disso? Vocês vão ver onde eu vou querer chegar, eu espero fazer sentido no final. Mas a gente aprende até mesmo no abismo ligado, creio que a maioria aqui já passou. Isso, quando a gente traz uma perspectiva do mundo sobre todas essas coisas, isso é nada mais que uma armadilha mortal para que eu fique cada vez mais sobrecarregado, porque o que acontece? Eu fico pensando, vamos refletir juntos. Pensa uma pessoa, né, que talvez está buscando algumas soluções. Eu não estou dizendo que é errado, tá? É lícito você buscar. Eu quero trabalhar, eu quero ter filhos educados, eu quero ter uma família feliz. Eu gostaria de ter mais dinheiro, quem não gostaria de ter mais dinheiro, né? Mas o que motiva é a forma, é onde eu quero chegar. Mas pensa que uma pessoa, então, que comprou esses livros e leu eles por completo, mas não adiantou. Eu li livro 1, 2, 3 e, meus problemas continuo indisciplinado, começam os problemas a acontecer na minha vida, ao fim, não adiantou. Eu participei de palestras, ouvi pessoas falando e cheguei em casa, minha mulher ainda brigou comigo, meus filhos ainda estão mal educados. Eu coleciono certificados e a situação e os problemas continuam. Fui para a palestra, paguei a palestra, mas ainda estou negativo no banco. Então, o que adiantou? Então, minha mulher é indiferente, meus filhos mal educados. Eu descubro também, culturalmente, que pela cultura eu falei, não, tem que trabalhar bastante. Mas você descobre que, então, trabalhar bastante, aquilo talvez está destruindo a tua família. Você já não tem mais tempo de qualidade com a esposa,
seus filhos também não sabem mais o que é ter você em casa. Aí você fala, tá, então a cultura também não está me apoiando e os problemas continuam se amontoando, né? E daí a gente pensa que essa cultura, então, não foi o jeito certo de levar minha família. A pessoa espancar o filho, subjugar a esposa, fazer diversas outras coisas. A cultura não está me levando a lugar nenhum, os problemas continuam. E que pensar positivo também não fez com que meus problemas fossem embora. Né? Eu vou ficar lá pensando positivo, meu dinheiro não vai entrar na conta, vai continuar negativo, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Claro que eu estou jogando os extremos aqui, né? Mas ainda assim não resolve. Então, a gente chega numa frase um tanto quanto interessante. Porque se tira-se Deus de todas as situações, ou de tudo o que eu venho a fazer, ou de tentar alcançar quaisquer daqueles pontos, tudo é lícito, mas pode me levar à ruína. Porque se eu não sei para onde aqueles caminhos estão me levando, ou quais são os objetivos deles, quaisquer caminhos servem. E é nessa perspectiva que eu já quero trazer um alerta, trazendo isso para dentro da igreja. Porque é nessa perspectiva que é nesses pilares de necessidade da grande maioria de todos nós aqui. Eu creio que todos nós temos algum problema com a família, ou talvez tenha um problema financeiro, ou quer estudar e ter um sucesso profissional. Né? Como eu falei, é lícito. É bom também querer ter essas coisas, mas a forma é onde eu quero chegar. Então, ter uma família feliz, ter filhos educados, ter mais dinheiro, sucesso profissional, ter mais saúde. Mas a questão é que, com os movimentos atuais, acontece um movimento que é a evolução do que a gente chama da teologia da prosperidade, que é a teologia do coach. Isso já vem um movimento já de alguns anos, né? E essa teologia do coach nada mais é do que tirar Cristo do centro e colocar o homem. Então, a gente coloca ali de uma forma bem resumida, tá, gente? Mas que coaching nada mais é que um treinador, um instrutor, aquele que vem à frente, começa a dar um direcionamento para as pessoas, e a sessão de coaching é quando estou eu e você ou um pequeno grupo, e eu começo a ativar essa pessoa a seguir um treinamento, um processo, alguma coisa que vai chegar naquele objetivo X, né, seja individual ou em grupo. Como eu disse, também não vou me aprofundar na questão do coach. Quem trabalha com isso, eu não tenho nada contra. Mas a minha crítica, onde eu quero chegar na reflexão que a gente vai fazer hoje, sobre ser sempre alegre com Cristo, é que quando isso entra em cima do púlpito, que é a forma com que as pessoas então fazem, né, ou esses ditos teólogos, que tratam as suas pregações como palestras motivacionais, que são motivadas pela fé. Então eles fazem um tipo de comparação. A fé nada mais é do que a sua força de vontade, ao que você faz, o que você pode fazer. Também nada mais é do que o evangelho transformar, então, em mensagens motivacionais. Pegar versículos soltos e soltar em mensagens, ou usar versículos sem contexto para dar argumento naquela mensagem que ele quer te dizer. Ou seja, ele está querendo ativar a pessoa, dizer que ela é importante, fazer, enfim, né? E troca Cristo por um palestrante. Cristo torna-se nada mais do que um mero participante nessa história. Mais do que um mero participante na mensagem. Até mesmo nessa mensagem que eu estou dando aqui hoje, se não tivesse Cristo, ou se não tiver Cristo, não é uma mensagem que traz o Evangelho. Eu preciso trazer Cristo em cima do púlpito, a mensagem do Evangelho. Novamente. Então, qual que é o problema da teologia do coach? Novamente, aquela frase, se eu tirar Deus e tudo que depender de mim, tudo é lícito, mas isso vai me levar para a morte, para a ruína. E é o problema que, novamente, trazendo o exemplo do abismo ligado, é que quando eu tiro Cristo e coloco o homem no centro, a gente aprende pelo abismo ligado que o homem é o quê? Pecador. Ele é vazio. Então, quando um homem passa a confiar num outro homem, qual que é o final disso? A ruína. Então, mas isso é uma isca muito atrativa para lidar com problemas. Imagina, né, uma solução muito rápida em que você tem 5 passos para uma família feliz, 10 dias para a cura. Ative o seu propósito com Deus. Vamos lá, vamos se reunir, fazer reuniões aqui. Agora eu vou descobrir qual que é o meu propósito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, meu Deus, agora a minha vida vai mudar. Só que isso é um problema que faz com que a gente pense, se Cristo morreu pelos meus pecados, e Ele disse que Ele fez tudo, onde a gente começa a entrar numa religiosidade barata, onde é que eu tenho que realmente fazer alguns comportamentos, seguir alguns rituais e seguir alguns passos para estar mais próximo de Deus. E tudo isso é muito distante de uma pessoalidade, porque eu começo a fazer o quê? Eu não entro na minha particularidade, então o coach não entra, né?
na minha vida pessoal, que é isso que o pastoreio faz, e vai fazer o quê? Eu vou começar a lidar com soluções, eu não mudo a minha vida, o pecado continua ali. Mas se você fizer esses 5 passos, você está mais próximo de Deus. Você talvez estar mais próximo com uma família feliz. Mas o meu pecado, não, aquele está guardadinho. Aquele ninguém pode tocar. Então imagine a frustração de pessoas, às vezes com boas intenções, que realmente está passando por muitos problemas. E ao chegar, talvez num grupo assim, ele chega lá, realmente, eu estou com um problema na minha família. E ele chega lá. Ele faz os 5 dias. E nada mudou. E aí qual que é a consequência disso? A pessoa se frustra. E o pior de tudo, além de se frustrar, ele atribui a Deus a frustração, porque ele estava numa igreja, num grupo que se diz religioso, cristão. E aí quando não acontece, eu digo, Deus não se importa comigo. Deus não está interessado no meu problema, porque a minha família continua com problemas. Eu continuo com problemas financeiros. Meus filhos continuam mal educados, indo por caminhos errados. O problema ali continua, então a pessoa simplesmente vai embora da igreja e acaba por ficar vulnerável a outros complexos ou a outras saídas desesperadas por procurar um lugar. E atribui a Deus a culpa e o problema que aconteceu na vida dela. Como eu disse, essa é uma solução atrativa. Mas quando tiramos a centralidade de Cristo e colocamos o homem no altar, o objetivo ali nada mais é do que inflar egos. Esses grupos tiram a autoridade de Deus, tiram a autoridade da palavra, e assim faz com que se torne um livro simplesmente de contexto. Dado esse cenário, eu volto à pergunta: com Cristo eu serei sempre alegre em minha vida? Porque justamente essa mensagem é para fazer a gente refletir e também trazer esse parêntese sobre talvez esse tipo de comportamento, para dizer realmente se a gente segue a Cristo. Porque a resposta dessa pergunta é não. Não serei sempre alegre. E essa realidade é difícil de explicar. Porque as pessoas muitas vezes vêm com dificuldades procurando, a Cristo, a igreja, e se deparar talvez com essa resposta e falar, não, você não vai ser sempre alegre. É um pouco tanto quanto frustrante, talvez no primeiro impacto, mas se a gente se aprofundar no assunto e entender isso, a gente vai ver que nós estamos sujeitos às aflições da vida. Primeiro que tristeza e desânimo não são pecados. Porque se fossem, até mesmo Cristo teria pecado. Cristo ele chorou quando Lázaro morreu. Cristo chora em Jerusalém quando ela está passando pela sua religiosidade o pecado. E ele também diz em João 16:33 de que nós sofreremos aflições e que a gente deva ter ânimo porque ele venceu o mundo. Ou seja, Cristo já está nos mostrando que nós vamos passar por dificuldades, que nós vamos passar por aflições. E Cristo ainda por tudo enfrentou o quê? A morte. Então, ou seja, nós não seremos sempre felizes. Nós continuaremos com dificuldades. Mas a perspectiva como a gente lida com eles muda. É isso que com Cristo muda. É isso que com Cristo faz com que a gente saia daqui da porta para fora diferentes. Mas isso também, apesar de Cristo ter chorado, de Cristo ter alertado seus discípulos sobre as aflições, Cristo não foi infeliz. Cristo não teve uma vida infeliz, e a Bíblia relata isso. E também relata que Deus ele não está alheio aos nossos sofrimentos, Que apesar das nossas dificuldades, e de Deus saber que nós iremos passar por elas, ele não está alheio. Então Marlon, você vai passar e passe sozinho. De maneira nenhuma ele também diz isso. Mas a gente tem que entender que nós todos estamos sujeitos às dificuldades da vida. E é onde eu quero chegar. E aí a gente chega na nossa mensagem principal. Eu gostaria de abrir com vocês em João 15, do versículo 1 ao 11. Se quiser colocar, Nath, eu não coloquei na apresentação, porque é muito longo. A videira e os ramos. Versículo 1 ali. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E seu amor permaneça. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então aqui Cristo está falando com os discípulos sobre a videira, sobre o relacionamento dele com o Pai e a forma como nós e os discípulos devemos nos aproximar dele. E dali eu tiro alguns pontos para que a gente possa refletir, né, sobre esse contexto que eu dei, esse panorama sobre uma teologia que fala com que nós podemos fazer algo, e sobre o que a Bíblia fala sobre isso. O que nós devemos fazer, então, para que eu me sinta satisfeito com a minha vida, satisfeito com isso, com a vida da qual Deus me deu. E a primeira já confronta o que a gente estava falando agora. No versículo 5, diz que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então aqui já cai por terra toda a teologia do coach, né? Porque se eu tiro o Cristo, eu tiro Deus de qualquer contexto, ele já diz aqui, sem mim vocês não podem fazer nada. E eu quero exemplificar um pouquinho esse ponto. Porque imagina um exemplo, por exemplo. Se a gente tirar Cristo, existe um adultério, né? Um homem e uma mulher, o homem traiu a mulher. Se a mulher vem a perdoar o homem, se eu tiro a perspectiva de Cristo, o mundo vai olhar e falar, essa mulher é boba. Mas se eu coloco o Cristo dentro desse cenário, você vê misericórdia e perdão. Um outro exemplo, quando a gente passa a ajudar alguém que no meu entendimento não mereceria ajuda. Tiro o Cristo desse contexto, se alguém está ajudando aquela pessoa, no meu entendimento eu digo, que bobo. Essa pessoa está tirando com a cara dela. Está fazendo ela de boba. Coloco o Cristo no cenário. Eu vejo amor ao próximo. Eu vejo misericórdia. Eu vejo perdão. Então se eu tiro Deus do cenário, tudo parece sem sentido, sem contexto, sem objetivo. As pessoas fazem por fazer, talvez sem objetivo nenhum. O segundo ponto que eu trago é o permanecer. Nessa mensagem, nesse pequeno trecho que a gente leu, pelo menos 8 vezes está a passagem que diz permaneça ou algo semelhante. Acredito que até mais lendo ali, observando com mais cuidado. Permanecer. Se a gente está fazendo um contraponto de pessoas em que querem buscar a felicidade através de métodos fáceis, Cristo está dando um paralelo muito profundo aqui que diz permanecer. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Só que aqui o que eu já quero fazer é talvez uma exortação a nós. Porque muitas pessoas às vezes vêm à igreja achando que é um fast food. Eu só vou à igreja quando eu tenho algum problema. Então quando eu tenho algum problema na minha família, ou qualquer outro problema que eu tenha, então eu vou à igreja. Porque ainda da igreja eu me sinto bem, porque ainda da igreja talvez eu receba uma bênção, talvez ali eu me sinta, entre aspas, perdoado de alguma coisa. E por isso então eu busco a igreja. Dá 2, 3 encontros, a pessoa nunca mais volta, porque o problema, entre aspas, foi dissolvido, foi talvez colocado de lado ou resolvido. E aí eu nunca mais. Na igreja. Então Cristo está falando aqui, permaneça. Permaneça. Só que as pessoas acham, então, que quando elas vêm assim rapidamente, acham que um milagre pode acontecer. E ele pode. Aqui que é um parênteses muito louco. Deus é todo poderoso e ele simplesmente faz assim, pum, entrou um dinheiro na conta. Fazer assim, agora a minha família está me respeitando. Meus filhos estão educados agora, respeitosos. Agora eu tenho uma promoção no trabalho. Nossa, assim da hora para outra. Deus pode fazer isso. Não é que ele não possa. Ele é Deus todo-poderoso, ele pode fazer tudo. Só que pensa que se não fosse tão fácil. Estou com problema de dinheiro, então entrou o dinheiro. Nossa, que fácil. Só que quando a gente lê essa passagem, lê a palavra, a gente vê que Cristo está muito mais interessado no meu caráter. Porque se ele simplesmente desse o dinheiro e você virasse as costas, você não teve que lidar, talvez, com a situação de por que você não está sabendo administrar seu dinheiro direito porque faltou. Ou se resolvesse a questão da família e não questionasse no seu íntimo do porquê sua família está dessa forma.
não lida com o íntimo da questão de perdão a ser distribuído, alguém que merece perdão, seria muito fácil o milagre aparecer. E quando o milagre aparece na palavra, é com o objetivo de glorificar a Cristo e dar testemunho do que Ele fez. Mas se a gente simplesmente tivesse aqui agora, eu quero um milagre, não que Ele não possa, e muitas vezes a gente ora por isso, mas seria fácil no entendimento de que se Ele não mexer no meu caráter, pecador que sou, talvez na primeira vez que Ele mexesse e resolvesse todos os meus problemas, talvez eu não voltaria na segunda. Porque realmente Ele não é um fast food. Estar em comunhão, estar com a igreja, não é vir uma vez, resolver os problemas e ir embora. É permanecer, e é isso que a palavra está dizendo. Permaneçam em mim, né? E é preciso dar frutos, que também a palavra diz. E para dar frutos, isso vem de um relacionamento. De um relacionamento que eu tenho com Ele. Eu não vou simplesmente permanecer, ou não vou permanecer, logicamente eu não vou dar fruto. Ele já diz, né? Aquele ramo que não dá fruto, Deus corta e lança no fogo. Mas para permanecer, eu venho dar frutos. E quais são esses frutos? Né? É de permanecer, e esse fruto é de a gente olhar para o Evangelho, olhar para essa mensagem, olhar para a palavra e ser humilhado. Porque quando a gente lê a palavra, ele diz assim, morra para si mesmo. É olhar para a palavra e falar, meu Deus, eu sou um pecador. Eu não mereço essa graça que o Senhor me deu. Eu não mereço estar vivendo o que o Senhor me deu. Então seria muito fácil a pessoa vir e ir embora. Mas a palavra e Cristo está interessado no nosso caráter e nos confrontar com o nosso pecado. De olhar para a Bíblia e olhar ali, meu Deus, como eu sujo eu sou, como longe de você eu estou, Pai, eu me arrependo. Esse é o objetivo da palavra, do Evangelho. Não é simplesmente distribuir milagres em milagres, mas transformar a minha vida desde o âmago do meu ser. Desde o mais profundo pecado, daquele que eu escondo de todo mundo, até da pessoa mais próxima de mim, é nisso que Ele está interessado. Então as pessoas, elas querem conquistar, elas querem avançar, não fruto desse confronto que a Bíblia faz com a gente, mas do que elas podem, do que elas são e de quão importante elas são, então eu posso. Né? Então eu coloco o meu pecado do lado, eu sigo alguns passos, eu sigo algumas dicas, escondo aquela sujeira para trás e talvez aquilo coloque um band-aid numa ferida gigante que ele tem. Cristo está interessado no nosso caráter e na profundidade da nossa alma e daquilo que a gente esconde até da pessoa que nós mais amamos. É disso que Cristo está interessado. E nós tiramos essa mensagem também, vendo ali no versículo 9, que diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então Cristo está interessado que a alegria dele esteja em nós. E está dizendo aqui, no versículo 11, ele diz que a minha alegria esteja em vocês e que essa alegria seja completa. Então ele não está alheio aos nossos problemas. Deus não está despreocupado, tipo, então vai lá, Marlon, vai lá, Jéssica, se virem. Né? Porque isso, apesar de tudo, é graça, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e aquilo seria suficiente. Mas ainda assim ele olha para nós e nos cuida. Porque esse mundo jaz do maligno, e assim como Cristo falou, que ele venceu, que nós passaríamos por aflições, ele nos diz que ele venceu o mundo. Então, que alegria é essa? No versículo 9, no início ele diz que ele é amado pelo Pai. Então já começa por aí, então ele é um filho amado de Deus. Então a nossa primeira mensagem dessa alegria que ele tem e que nós devemos ter como verdade. Nós somos filhos amados de Deus. E esse já deveria ser um outro grande motivo de alegria. Mas para que essa alegria esteja em nós, Cristo também deixa outra direção, que é de obedecer em amor. Cristo está falando ali, eu obedeço em amor por quem Deus é. Eu obedeço em amor, por isso eu obedeço. Então por nós também, para estar com a alegria de Cristo, nós obedecemos não porque um monte de regras nos foi colocadas, ou uma religião imposta sobre aquilo que a gente deva fazer, mas a gente obedece em amor a Cristo porque Ele morreu na cruz por nós. E é de se relacionar. Então o que acontece? A perspectiva que a gente lida com os problemas muda. Não é que os problemas vão embora, mas a perspectiva com que eu olho para eles
é diferente, né? Então eu entendo que eu sou pecador, esse é o primeiro passo. A perspectiva vai mudar a partir do momento que eu reconheço e falo, tá, Deus, eu sou pecador. E eu não sei o que eu fazer com a minha vida desde então agora o que eu faço? Então é na palavra, é em comunhão, é na igreja, é permanecendo que eu aprendo o que é família. Lembra das perspectivas que a gente colocou? Né? Vou colocar de volta. Então é na palavra que a gente aprende o que é ser família. É na palavra que a gente vai aprender. Então se eu tenho um problema na família, a palavra está muito clara sobre como o homem e a mulher devem lidar uns com os outros, como lidar com os filhos. Então ali eu já sou confrontado. A palavra vai nos confrontando. Para ter filhos educados, então como educar filhos. Sobre o dinheiro talvez não ter tanta importância na nossa perspectiva. Que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta dada por Deus para que a gente possa administrar. Alguns têm mais, outros menos. Mas é uma ferramenta da qual Deus nos dá para administrar. De que o sucesso profissional está muito mais ligado na minha missão com o que Deus me coloca para servir as pessoas do que qualquer outra coisa. Servir a igreja. Talvez usar de evangelismo para as pessoas ao nosso redor. E também sobre ter mais saúde. De talvez olhar para a morte e ver que ela não é mais temida. Porque a palavra diz que, Paulo diz que a morte para nós é lucro. Porque a morte vai fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus. Então muda a perspectiva. A forma como a gente lida com a vida e com os problemas mudam. E como consequência, essa alegria de Cristo depositada em nós faz com que eu tenha uma vida mais leve. Porque os problemas, como eu disse, não vão deixar de existir, mas a forma como eu lido com ele são diferentes. A gente passa a ter olhos espirituais sobre as situações que nos acontecem no dia após dia. E a gente entende que nada é por acaso. A gente entende que às vezes o problema, muitas vezes, não é do malfeitor, do inimigo colocando uma dificuldade, mas muitas vezes pode ser Deus nos colocando à prova o nosso caráter. A forma como nós administramos e lidamos com as situações. E o mundo diz, então, você pode, que nós podemos, mas a palavra diz que Cristo pode. É Ele quem age através da nossa vida. É Ele quem faz as coisas através de nós. E quando nós lemos, morra para si mesmo, e seu Santo Espírito, então, habite em nós, é isso mesmo. Então eu morri para as minhas vontades, e eu nada mais sou do que uma ferramenta nas mãos de Cristo. Vivendo aqui na terra para que mais pessoas conheçam esse amor. E não passem mais a ser subjugadas por aquela pressão desse ciclo, né? Talvez esse sonho americano que foi colocado entre nós, que tudo deva correr da mais perfeita ordem, né? E a gente é pressionado sobre talvez essa agenda que vai nos pressionando cada vez mais. E nisso faz com que a gente reflita sobre a vida, sobre qualquer outras coisas que a gente tenha. Mas quando você se vê deitado numa cama de um hospital, onde realmente não tem mais pensamento positivo, não tem PNL, não tem nada que você possa fazer, ou seja, já não depende da minha humanidade recorrer a nada, a não ser ali recorrer a Deus e falar, Deus, por que tudo isso? Foi no segundo dia, mais ou menos, que quando minha saturação baixou para 77, foi o meu pior dia, assim. 75, segundo as enfermeiras, seria para ser entubado. Foi muito clichê, talvez, o que eu vou dizer, mas eu pensei muito em Paulo. Porque Paulo, quando ele inicia suas cartas às igrejas, ele diz que nós sofremos as perseguições em amor a vocês. Mesmo não era perseguição de a pessoa fechar a porta na cara, ele sofria ameaça de morte. E mesmo diante de tantas ameaças de morte, chega no final de 2 Timóteo. Ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, guardei a fé. Paulo sabia que ia morrer. Mesmo sofrendo todas aquelas diversas perseguições, naquele momento ele sabia que ia morrer. Ele ia passar por aquela dificuldade, então ele sabia. Então meu questionamento com Deus, quando a minha saturação baixou, as pessoas me colocaram pronado, e aquela situação, aquele desconforto total, uma pessoa sendo entubada do lado, uma pessoa sofrendo parada cardíaca do outro, aquele estresse de UTI danada, né? Acho que só quem passou já sabe como que é. E meu questionamento, tá, Deus, então eu tô morrendo? Era esse questionamento, eu quero saber. Então, assim como Paulo, eu também queria saber. E assim, somente ele, como ele poderia fazer qualquer outra coisa, no meu pior sentimento, na minha saturação mais baixa, ouvindo louvor, recebendo as orações, foi um momento em que eu simplesmente tive a certeza e falei, tá, eu não vou morrer. Eu não sei explicar, simplesmente foi o sentimento de tipo, tá, eu vou embora, apesar de ter sido quase entubado. Foi naquele dia,
Aquele dia, inclusive, no dia seguinte, minha esposa foi no hospital querer saber o que estava me dando de remédio, preocupada. E foi naquele dia ali que eu soube simplesmente, eu vou sair. A partir dali foi um jogo psicológico para ir embora o mais rápido possível, porque eu não aguentava mais. Mas a gente está sujeito a todas as situações que a vida nos impõe. E o máximo que poderia ter acontecido era estar mais próximo de Deus agora. Apesar que seja algo difícil de dizer e talvez viver quando eu estava lá. Mas a perspectiva muda. E aí essa perspectiva muda porque você vê que tem uma família para lutar, tem uma igreja para você continuar servindo, você tem uma vida e uma família que te espera aqui fora, você fala, tá, então por isso vale lutar. Por isso vale a pena continuar, né? E isso mexe bastante, porque você vê que só foi ele. Ele precisava fazer isso? Não, não precisava. Eu poderia estar lá sujeito a Covid, ter morrido e ir embora, acabou. Ele ia continuar sendo Deus. Mas o milagre serve para dar testemunho de quem ele é, de que ele existe, de que Deus é Deus. E só ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. Eu ouvi tanto, nossa, o Marlon está no hospital porque ele está com pensamento negativo. Eu falei, meu Deus, gente. É o que eu estou pensando agora que me levou fez pegar a Covid, que baixou minha imunidade, que aconteceu o quê? Então eu falei, não, o Marlon tem que pensar positivo para sair do hospital. Eu falei, como é que eu vou pensar positivo? Estou com 5 pessoas morrendo aqui do meu lado, eu vou pensar positivo. A pessoa sofrendo parada cardíaca, alguém te oferece, agora é a hora do almoço. Vou almoçar como? Porque para eles é normal, né? Só Deus pode fazer. E para encerrar, eu quero trazer 3 ilustrações de personagens bíblicos que encontraram a alegria de Cristo na vida. Passei demais. Jó desejava nunca ter nascido. Para mostrar aqui, principalmente, que até os personagens bíblicos estão sujeitos, assim como Cristo esteve sujeito às dificuldades da vida. Porque Jó foi aquele que perdeu tudo, família, negócio, e mesmo assim Deus cuidou deles. Mas Jó, então, desejava nunca ter nascido. Jó 3:11. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Mas esse mesmo Jó é que diz que a oração lhe recuperou a alegria. Que diz, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Pensa alguém que estava numa situação que não queria ter nem nascido. E é o mesmo que diz que a oração foi o que recuperou o seu fôlego de vida. Né? Davi, que é o homem considerado segundo o coração de Deus, também sujeito a essas dificuldades. Davi queria ser levado para um lugar onde não tivesse que lidar com a realidade, diante da guerra e das dificuldades que ele passava. Salmo 55, do 4 ao 7. Ele diz assim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Mas esse mesmo Davi é que diz que o estudo da palavra lhe deram alegria e sabedoria. Salmos 19, do 7 ao 8. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E por último, se for, Elias, ao sofrer perseguição, foi ao deserto para Deus tirar a sua vida. Ele desejava simplesmente morrer. Diz assim em 1 Reis 19, do 3 ao 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Passamos aí para o Setembro Amarelo, quantas pessoas talvez tiveram semelhantes, parecidos ou até piores desses. O mais legal é que Deus, ainda nesse mesmo capítulo, envia Eliseu para ajudá-lo. Ainda que ele estivesse com o desejo de morrer, o Senhor lhes disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Deus lhe enviou um amigo. Então, a alegria de Cristo repousada sobre nós é em permanecer, é em obedecer, é estar. E diante das dificuldades que a vida aparece, até mesmo para esses personagens famosos bíblicos, Deus sempre deu uma saída. Deus sempre deu uma solução. E mesmo das pessoas que tiveram maior dificuldade, Deus enviou um amigo. Nós temos uma igreja. E essa mesma igreja eu quero aproveitar para agradecer, que foi a que cuidou da minha esposa, quando eu estive 9 dias fora. Que deu comida, que deu conselho, que esteve do lado dela, que esteve próximo. Eu recebi diversos pedidos de oração, e por isso eu agradeço. Porque ele não me deu só um amigo, ele me deu vários.
Então por isso eu sou grato. Pela vida, por estar aqui e por testemunhar isso também. Mas que para ter essa alegria e dizer que nós estamos sujeitos a situações de vida, permaneçam em Cristo. Cuidem dos seus corações, não deixem, principalmente, com que se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Cuidem desse nosso coração religioso que diz que a gente precisa fazer mais para ter mais atenção de Deus. Que a gente precisa estar sempre fazendo e talvez seguindo passos, estando mais para estar mais próximo dele, quando ele já fez tudo. Ele já morreu na cruz. O véu já se rasgou. A gente cantou aqui que a graça é bastante para nós. Então a gente não precisaria de mais nada. Como é que está o nosso coração de gratidão a tudo isso? Então Cristo, ele fez tudo. Então permaneça, dê fruto onde Deus te colocou. Se relacione com ele, principalmente o que a gente tem ali na frente. Seja semelhante a Cristo. E ser semelhante a ele é seguir o que ali diz em João 15. Permaneça, obedeça, esteja com Deus. Esse é o meu desejo para vocês, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e testemunhar também disso. Obrigado novamente, estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de fazer uma oração para encerrar, para orar por cada um de nós e agradecer novamente por esse momento, amém? Senhor, em Romanos 12, o Senhor diz que a gente deva se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, obrigado primeiramente por essa família, por essa igreja, por estarmos aqui ouvindo da Tua palavra, do Teu amor e do que o Senhor fez e faz por nós. Tudo isso é graça. Nada mais do que Tua graça, Pai, pois nós não seremos merecedores de nada. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua cruz. Obrigado porque o Senhor nos amou. Antes mesmo que o Pai te amou, o Senhor nos amou. Então, obrigado por sermos filhos amados Teus, por sermos pessoas, Pai, que querem refletir a Tua alegria, o Teu amor e o que o Senhor fez por nós. E por isso, Senhor, nós somos gratos. E por isso, Pai, nós queremos Te obedecer, queremos estar nos Seus caminhos, queremos estar, Pai, na vereda da Tua vida, Pai, sabendo que o Senhor está à nossa direita, cuidando de nós, nos direcionando a vida, nos dando, Pai, motivos para continuar. Então cuida do coração de cada um aqui essa noite, que o Teu amor repouse sobre eles e principalmente a Tua alegria, fazendo com que eles entendam que a vida que o Senhor os deu tem valor. E que a vida, apesar das dificuldades, o Senhor está com elas. O Senhor nunca os deixou. A gente canta isso aqui, Pai, que o Senhor nunca nos deixou, e essa é a verdade que a gente deva mais carregar no nosso coração no momento de aflição. Porque no momento de aflição, os ímpios não têm a quem recorrer, Deus. E nós temos a Ti. Nós temos um Deus do qual nós podemos orar e clamar e dizer, Pai, nós precisamos de Ti. Então que abrir a Bíblia não seja simplesmente tirar proveito de versículos que façam com que eu me engrandeça ou que eu tire pela tangente o meu pecado, mas que seja um confronto, Pai, do meu caráter. Que seja um confronto de quem eu sou. Que seja um confronto, Pai, das coisas que eu faço que não Te agradam. Mas que seja, Pai, principalmente também um direcionador e impulsionador da nossa vida, porque Cristo nos impulsiona. É por Ele e para Ele todas as coisas, então obrigado. Te agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, pela vida e por nossa família, Pai. Que o Senhor cuide da semana de cada um, nos abençoe e cuide, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.